Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um estudo bíblico dominical. Você sabe que todo domingo, ao meio-dia, estreamos um conteúdo aqui no canal estudando os livros da Bíblia. Depois da sua estreia, esse conteúdo fica à sua disposição. Você pode ver a hora que quiser, pode ver quantas vezes você quiser. E nós já fizemos vídeos falando de todos os livros do Antigo Testamento que fazem parte da Bíblia protestante. E na semana passada, eu apresentei a ideia da gente falar sobre os livros que fazem parte da Bíblia católica que não estão presentes na Bíblia protestante. E muitas pessoas gostaram da ideia, apoiaram a ideia, e hoje nós vamos começar uma série de vídeos falando sobre o tal dos livros deuterocanônicos, que muitos conhecem inadequadamente por apócrifos. Essa palavra apócrifo tem um certo preconceito, tem um certo juízo de valor, de desqualificar esses textos, e essa expressão ela não é correta. A expressão correta é livros deuterocanônicos. Deuterocanônicos significa deuteros, segundo, canônicos, cânon, segundo cânon. São livros que foram canonizados num segundo momento. Não foram no primeiro momento, junto com os 39 livros que a gente já conhece, mas, ou melhor ainda, não só num segundo momento, mas também esses textos eles não foram usados por algumas comunidades do passado, mas foram usados por outras comunidades do passado. Algumas comunidades da Palestina, comunidades do Egito, principalmente, comunidades da Síria, da Ásia Menor, da Grécia, desde lá do passado já utilizavam esses livros que são chamados de deuterocanônicos. Na Igreja Católica, esses livros passaram a fazer parte do cânon oficialmente no Concílio de Trento, que foi o concílio que aconteceu no século XVI, o concílio da Contra-Reforma. O que não quer dizer que os católicos só usam esses livros a partir do século XVI. Esses livros sempre foram usados em várias comunidades e em grande parte do cristianismo, mas foram oficialmente canonizados por decreto conciliar em Trento no século XVI. Né? As igrejas ortodoxas orientais nunca definiram esses livros como oficiais ou como livros que devem ser excluídos. Como eu disse, algumas comunidades usavam, outras não usavam. No protestantismo, resolveu excluí-los, não tê-los no seu cânon. E o catolicismo oficializou a sua presença no seu cânon. Então, o cânon da Bíblia Católica possui 46 livros no Antigo Testamento. Os 39 que são comuns aos outros cânons também, mais os 7 livros deuterocanônicos oficializados pelo Concílio de Trento. E além desses 7 livros canônicos, deuterocanônicos, temos também acréscimos a outros textos que eu já vou falar com você daqui a pouquinho. Esses livros eles são resultado do judaísmo alexandrino. E é importante a gente compreender um pouquinho da diferença do judaísmo palestino para o judaísmo alexandrino. O judaísmo da Palestina era muito mais conservador, fechado, um judaísmo que não dialogava com outras comunidades mundo afora e mantinha-se fiel às tradições realizadas em Jerusalém. Já o judaísmo alexandrino era um judaísmo de língua grega, de fala grega, mais aberto ao processo de helenização da fé, que acontece no caso do judaísmo a partir de Fílon de Alexandria, que era um grande centro cultural, intelectual do mundo antigo, né? Fortemente influenciado pela filosofia, pelo pensamento grego, pelo pensamento platônico. É o judaísmo alexandrino, por exemplo, que faz a Septuaginta, que é a tradução dos textos do hebraico para o grego.
E esses livros, chamados deuterocanônicos, não são aceitos, não são usados pelo judaísmo da Palestina, mas foram também usados e traduzidos para o grego pelo judaísmo alexandrino. O Novo Testamento, inclusive, nos mostra algumas diferenças com relação àqueles cristãos helenizados. Os diáconos, você lembra, Atos capítulo 6, em que as mulheres de origem helênica estão sendo desprezadas na distribuição da mesa, na distribuição dos alimentos, porque está dando prioridade apenas para as mulheres palestinas. E os apóstolos que eram desse grupo resolvem a solução estabelecendo 7 diáconos dentre vós, ou seja, dentre os helenizados. E aí se destaca Estevão, que, aliás, é condenado à morte pelo Sinédrio, que é composto de judeus da Palestina. E o mesmo Sinédrio tem outro tratamento quando João, que também era palestino, é levado até esse Sinédrio. Então, essa é uma questão política, religiosa, bastante interessante que a gente precisa analisar, né? Esses livros, como eu falei, estão presentes na Septuaginta. Mais à frente, lá no século XVI, Martinho Lutero, os reformadores, não os utilizarão, vão deixá-lo de fora, até porque o seu processo de tradução do texto bíblico é diferente desse processo da Septuaginta, né? E agora, do que é que nós estamos falando mais especificamente quando nós falamos dos livros deuterocanônicos? Essa aula de hoje, esse vídeo de hoje, é apenas uma apresentação geral para mostrar para você que outras comunidades já utilizavam, que ele é canonizado pelo catolicismo em Trento, mas já se tinha utilização anteriormente, que ícones do protestantismo, como John Wesley, por exemplo, pregava sobre livros deuterocanônicos ao longo da sua vida, e também para dizer que o termo correto não é livro apócrifo, mas livro deuterocanônico, um segundo cânon. E também eu queria dizer para você que aqui no canal nós temos 2 desses livros transformados em audiobook. Eu narrei todo o conteúdo de 2 desses livros, o livro de Tobias e o livro de Baruque, e eles estão disponíveis aqui no canal. Se você quiser ouvir o seu conteúdo, eu vou deixar o link para você, vou deixar na tela final, e é só você clicar que você pode ouvir na íntegra o que esses livros falam. E você vai ver que o conteúdo é bem interessante. Se você também quiser uma Bíblia de estudo completíssima, que tem os livros que nós já conhecemos, né? E também tem os deuterocanônicos, está aqui a Bíblia Tebe e também a Bíblia de Jerusalém, que não apenas tem os textos na íntegra, como tem estudos introdutórios de cada um dos livros deuterocanônicos, etc. E eu vou deixar na descrição o link da Bíblia Tebe e também da Bíblia de Jerusalém. Bom, os livros deuterocanônicos seriam uma versão grega do livro de Esther, com alguns acréscimos, alguns pequenos textos diferentes do livro de Esther, que vem diretamente do hebraico. Tem também a Epístola de Jeremias, que é um único capítulo que está inserido no livro de Baruque, que também é outro livro deuterocanônico. Nós temos adições ao livro de Daniel. O livro de Daniel, que vem do hebraico, tem 12 capítulos, e o livro de Daniel, que vem da Septuaginta, tem 14 capítulos. O capítulo 13 é a história de Susana, que é uma história muito inspiradora, por sinal, e o capítulo 14 é a história de Bel e a história do dragão. E fora esses acréscimos, os 7 livros são o livro de Judite, que tem 16 capítulos, o livro de Tobias, que tem 14 capítulos, e como eu falei, aqui no canal ele está na íntegra, narrado por mim, você pode ouvi-lo a hora que quiser. O primeiro livro dos Macabeus, que tem 16 capítulos, o segundo livro dos Macabeus, que tem 15 capítulos, e os livros dos Macabeus representam um período histórico do povo
de Israel muito importante, muito interessante, que deve ser lido, deve ser conhecido. Também tem o livro de Sabedoria, que são 19 capítulos, o livro do Eclesiástico, ou Sirácida, que é o maior de todos, tem 51 capítulos, e, por fim, o livro de Baruque, que tem 5 capítulos, e tem também ali a Epístola de Jeremias. Também tem o audiobook de Baruque aqui no canal. Muitos estudiosos, protestantes inclusive, não desprezam o valor que os livros deuterocanônicos têm. Alguns não os consideram importantes para a doutrina, mas cá entre nós, né? A doutrina do cristianismo é feita no Novo Testamento e na tradição da Igreja. O Antigo Testamento é a escritura judaica, né? E outros dizem que eles têm importância para a fé, para a reflexão. Alguns discordam disso, mas dizem da sua importância histórica. O fato é que os textos deuterocanônicos são importantes, você deveria conhecê-los melhor do que você conhece, e você deveria, pelo menos uma vez na sua vida, se você não for católico, ler esses textos. Se você for católico, deve lê-los com a naturalidade que se lê os outros livros que fazem parte do cânon do Antigo e do Novo Testamento. Essa videoaula é apenas uma introdução dos livros deuterocanônicos. Na semana que vem eu volto falando mais sobre Judite, sobre Tobias, sobre os textos deuterocanônicos de uma maneira em geral, e eu espero contar também com a sua parceria, para até, se você é católico, vai ouvir um conteúdo que diz respeito ao cânon que você usa. Se você não é, vai conhecer textos que são interessantes, são importantes e que podem acrescentar bastante para a sua reflexão e também para o seu conhecimento. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse conteúdo. E à noite a gente se vê aqui na nossa devocional semanal e eu te espero lá com um café com teologia. Até lá!